Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar com mais uma análise. Vamos analisar um jogador que está chegando ao Vasco da Gama, o meia atacante Carlos Palácio. Nesse vídeo a gente vai falar os pontos positivos do jogador, vamos falar os pontos negativos, aonde ele pode ajudar o Vasco. Vou trazer aqui um mapa de calor dele em duas situações para você ver por que ele não deu certo no Inter, porque é um jogador que o Vasco contrata ele hoje com o status de uma grande promessa, como ele pode dar certo no Vasco, como ele precisa ser utilizado, o trabalho com mais cuidado que tem que ser feito com o jogador, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Vou trazer aqui todas as informações necessárias para você conhecer o jogador. Um jogador que acompanha desde a União Espanhola no futebol do Chile, e sei que é um jogador que, se tiver um trabalho mais cuidadoso, consegue sim explodir e ser um dos melhores jogadores aí do futebol sul-americano. Mas para isso precisa ser feito um grande trabalho e a gente vai falar sobre isso a partir de agora. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor, estamos entrando no ar. Hoje nós vamos, é dia de análise, né? É dia que vocês gostam, é dia que eu também gosto. Toda a lista fica feliz no dia de análise. Enfim, vamos analisar o Carlos Palácio. Mas antes, mandar aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que dá uma moral. Chegamos aí aos 5 mil inscritos, galera. Muito obrigado a vocês que sempre dão essa moral a gente. Muito obrigado. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista e scout desse canal. Além de análise, a gente traz as informações do Vasco. É um canal completo, onde você, torcedor vascaíno, pode ficar por dentro de tudo e ainda ter uma análise tática, sugestão de jogador. Enfim, aqui é o lugar para você, torcedor, ficar de olho e dar essa moral pra gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa chegar a 10, 20, 30 mil com a ajuda de vocês e eu ficarei muito grato. Olha, vamos falar de Carlos Palácio, jogador que, por incrível que pareça, é um jogador muito novo. É um jogador que chegou ao Inter com status de grande promessa do futebol chileno, com as bênçãos do jogador Vidal, que falou muito bem do jogador em uma entrevista em uma TV local, rasgou elogios ao Carlos Palácio, mas que não deu tão certo assim no Inter. E a gente vai trazer aqui a análise dele. Primeiro eu vou trazer o mapa de calor dele jogando no Inter e o mapa de calor dele jogando no União Espanhola, para você entender porque ele não deu certo. E aí a gente entra com toda a análise do jogador. Tá passando aí na sua tela? Você tá vendo o mapa de calor quando ele jogou no Inter? Foram 20 jogos, 3 assistências e 0 gols. Nesses 20 jogos, ele só jogou 3 vezes na sua posição original. Ele jogou mais, como você está vendo, o mapa de calor um pouco mais fraco nas cores, né? Você sabe quando tem uma cor mais quente, é onde o jogador fez a maior parte do seu jogo. Um jogador que foi utilizado como um ponta, mas não é essa principal posição dele. Ele é um meia que precisa de liberdade para jogar. Poderia até jogar como ponta, mas jogou como ponta ali, sendo muito encaixotado na lateral direita, que não é no lado direito, que não é o que ele faz. Ele tem que ser aquele cara que joga com mais liberdade para ir para o corredor central, para buscar o fundo, ou então para conseguir fazer trocas de posição. Ele é esse cara que faz isso. Então, no Inter não deu certo. Mas para você ter uma ideia por que a esperança no jogador, olha aí o mapa de calor dele no União Espanhola, no campeonato chileno. Foram 33 jogos, 6 assistências e 8 gols. Eficácia aí de 77% por jogo em passes. É um jogador que lá jogou como meia, às vezes um pouco mais à frente, atrás dos atacantes. Um jogador que lá tinha maior movimentação, maior liberdade para poder tocar a bola, para poder fazer o jogo render. Tanto é que você vê que o mapa de calor dele tem muito mais cores, as cores mais quentes aí no meio de campo. Um cara que rodava muito o campo e conseguia fazer esse trabalho de bom passe, que é o que ele tem. É um cara de um passe de muita qualidade, um cara de drible, um cara de velocidade, do arraste, que consegue arrastar a defesa e consegue fazer um lance de habilidade para cortar uma linha. É um cara que tem um passe muito bom em questão de profundidade, um passe entre linhas de profundidade muito bom. Ele tem muitas qualidades. Só que o que é que acontece? Quando ele chega ao Inter, e aí é uma crítica que eu faço ao Inter, o Inter teve diversos jogadores que não conseguiram render porque foram utilizados de forma errada ou não tiveram o cuidado necessário, não foi feita a transição da forma que deveria ser feita, e o Carlos Palácio foi isso, porque é um jogador que tem força, é um jogador forte, como vocês já viram, é um jogador que tem explosão, um jogador rápido, um jogador que tem qualidade, e não conseguiu render no Inter.
Então essa é a questão que acontece no Inter. Ele também teve problemas no Inter pessoais. O jogador não conseguiu trazer sua filha recém-nascida, não conseguiu também trazer sua esposa, ficou sozinho no Inter, num lugar diferente, num país diferente. Em alguns momentos se sentiu até deprimido. Não teve esse cuidado que deveria ter. Foi um jogador que por diversas vezes, até com convocações, ele tentou em um momento ficar lá no Chile. O Colo-Colo do Chile tentou a sua contratação, mas não foi à frente por causa do valor que o Inter tinha pago e não seria pago nesse momento. Um jogador que no momento que teve no Inter não foi bem de se lidar, tinha problemas com a alimentação, enfim, ele teve diversos problemas extracampo no Inter. E aí o que é que eu digo? No Vasco precisa ser bem cuidado. O próprio Zé Ricardo, que é um cara que sabe fazer isso, precisa inserir o jogador. Precisa ser um jogador que nesse momento ele precisa ter mais cuidado com aquilo que ele faz também no extracampo, ter um pouco mais de carinho nesse momento, para quê? Para que ele se sinta novamente à vontade para fazer o seu futebol. Como analista, e também por estudar alguns casos, eu sei que teve alguns casos no futebol que a gente vê caras que jogavam muita bola e a questão mental acaba destruindo. A questão do Palácios pode ser essa. Esse jogador precisa de um tratamento diferente, precisa voltar à alimentação correta, precisa fazer nesse momento ter o abraço do grupo a partir do momento que ele vai chegar, todos fazendo com que ajudar esse jogador, porque é um menino de muito talento, mas que se mostrou no Inter esses diversos problemas de adaptação, e aí joga numa posição incorreta, e houve críticas nas redes sociais, acabou pegando. Ah, Léo, por que você está falando isso? Cara, por estudar essa área, eu sei que a questão mental, que as redes sociais às vezes faz com que esse jogador não consiga render. É um menino de 21 anos, né? Tem muita carreira ainda pela frente. Mas acredito muito no Palácio e volto a dizer, questão de posicionamento. O Zé Ricardo não pode fazer o que ele faz com o Nazário. Se colocar o jogador numa ponta, isolado ali, só encaixotado naquela área, não vai dar certo. É um meia. Se quiser colocar ele na ponta, dê liberdade para ele avançar no corredor central, para ele poder fazer trocas de movimentação, para ele poder fazer trocas de passe, triangulações, aí ele vai dar certo. Agora, se colocar o jogador só encaixotado do lado direito ou do lado esquerdo, vai ter problemas, porque é um jogador que não consegue jogar assim. Ele tem que ter a liberdade, ele precisa disso para que possa desenvolver o seu bom futebol. Ah, Léo, e a marcação defensiva? Não é um primor em ajudar o time na marcação defensiva, mas consegue fazer essa primeira pressão. É um cara que consegue, nesse momento, ter o mínimo na questão da marcação. Não é o seu principal característica, mas é um jogador que ajuda minimamente ali na recomposição do time do Vasco, ou de onde ele for. Então, é um jogador de seleção chilena, como eu já disse, acho que é um jogador que pode render sim, mas tem todos esses fatos. É preciso nesse momento ter muito cuidado ao trabalhar o Carlos Palácios. Como eu já disse, o Vasco também é um time em que a pressão é muito grande, em que as redes sociais fervem e que São Januário pega quando o time não vai bem. Enfim, precisa ser trabalhado com bastante cuidado para que esse jogador não seja queimado como foi queimado lá no Inter. Se fizer o trabalho correto, o Carlos Palácio tem tudo para destruir. Mas se o trabalho for feito da mesma forma que foi no Inter, a gente vai ter uns 10 milhões jogados fora. Então, espero que o Zé Ricardo saiba utilizar e todo o staff do Vasco consiga trabalhar com o Carlos Palácio. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!